O vídeo do Felca viralizou nas últimas semanas. Ele teve a coragem de tocar em um tema que muita gente finge não ver: a adultização e a erotização de crianças nas redes sociais. Crianças sendo tratadas como produtos, expostas por pais, aplaudidas por multidões enquanto acumulam likes e perdem a infância. E eu te pergunto, onde foi que a gente errou? Quando foi que passamos a ver isso como normal? E o que a Bíblia diz sobre isso? O que está acontecendo com essa geração, com os nossos filhos, com o nosso silêncio? E esse vídeo não é só uma denúncia, é um chamado, porque enquanto os algoritmos vendem a inocência, as almas estão sendo compradas. Ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal. Isaías 5:20. Hoje eu quero conversar com você, pai, mãe, jovem cristão, não sobre política nem opinião, mas sobre a verdade, sobre a palavra, sobre a infância que está sendo destruída bem debaixo dos nossos olhos. Esse vídeo não é fácil, mas é necessário, porque a missão da luz é incomodar as trevas, e a infância não pode ser negociada. Seja bem-vindo ao canal Fala Senhor, um lugar onde não temos medo de perguntas difíceis e onde a fé e a razão não se anulam, mas se completam. Vamos começar esse vídeo então. De likes à perdição, a inocência está em risco. Vivemos em uma época estranha. Crianças que antes brincavam agora dançam para a câmera, se expõem, se moldam ao que dá visualização. Tudo isso antes mesmo de entenderem o que é valor, o que é limite, o que é privacidade. E o mais preocupante é que muita gente assiste, milhões curtem e quase ninguém questiona. Você já parou para pensar nisso? O que tem por trás desses vídeos que viralizam com crianças? Quem está assistindo e por quê? O que deveria ser apenas diversão virou vitrine, o que era para ser inocência virou moeda de troca. Não estamos falando de um erro individual, estamos falando de um sistema que lucra com a exposição da infância, que recompensa o que choca, não o que edifica. E no meio disso tudo estão os pequenos, com sua alma em formação, com seu coração aberto, esperando proteção, mas sendo empurrados para um mundo que os consome. Essa não é apenas uma questão social, é uma ferida espiritual, uma ferida que está sendo normalizada todos os dias. E diante disso, a Bíblia não se cala. Jesus disse em Lucas 17, melhor seria que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar do que fazer tropeçar um destes pequeninos. É forte, é direto, é sério. E sabe o que isso quer dizer? Jesus está dizendo que quem desvia, confunde ou corrompe uma criança carrega uma culpa tão séria diante de Deus que seria melhor desaparecer nas águas do que enfrentar o juízo do céu. Na época, a pedra de moinho era enorme, não tinha como sair do fundo se afundasse com uma daquelas. E o mar simbolizava o lugar do caos, do julgamento. Ou seja, Jesus está usando a linguagem mais forte possível para mostrar o quanto ele valoriza a pureza dos pequeninos, das crianças. E ele não está só falando de abusos graves, está falando também de omissão, de negligência, de dar mau exemplo, de deixar que uma criança se perca por nossa culpa. E toda vez que isso acontece, Deus vê, Deus pesa e Deus julga. Porque quando a inocência é tratada como entretenimento, a alma da geração corre perigo. Essa é a realidade. E agora que você viu, não tem mais como desver. Mas o mais chocante ainda está por vir. Porque isso tudo que você viu até agora não é tão novo quanto parece. A estratégia antiga com roupagem moderna. Você pode pensar, Pedro, mas isso é coisa dessa geração. As redes sociais que estragaram tudo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, com toda clareza, isso não é novo. O que muda são os meios. O coração do problema é o mesmo desde o Éden. Desde que o ser humano decidiu viver sem Deus, o que era santo virou mercadoria, o que era puro virou piada, e o que era sagrado virou conteúdo. A Bíblia descreve esse cenário com precisão. Romanos 1:28-32 diz que, quando os homens rejeitam o conhecimento de Deus, são entregues a uma mente reprovável e passam a praticar coisas que não deviam. Entre essas coisas está o que a gente vê hoje: desobediência aos pais, falta de afeição natural, insensibilidade, perversão, vestida de normalidade. Parece familiar? O apóstolo Paulo também alertou sobre isso em 2 Timóteo 3, do versículo 1 ao 5. Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, amantes de si mesmos, desobedientes aos pais, ingratos, sem afeição natural,
tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Esse texto soa como uma descrição do nosso tempo. Vivemos a era dos amantes de si mesmos. Gente que vive para a própria imagem, para o próprio reflexo. A criança já não aprende o que é certo, ela aprende o que dá view. E o que dá view é exagero, escândalo e quebra de limites. Mas por trás de tudo isso tem uma causa espiritual. Quando Deus deixa de ser a referência, qualquer coisa vira padrão. E isso não é novidade. Desde que o homem tirou Deus do centro, ele começou a inverter tudo. A verdade vira mentira, a pureza vira vergonha, o corpo vira vitrine. O que estamos vendo hoje é só o reflexo da queda com filtro e Wi-Fi. A internet não criou o pecado, ela só expôs o que já estava no coração. E agora, o que era escondido está sendo normalizado na linha do tempo, repostado e curtido e celebrado. Mas Deus já tinha avisado. E agora que sabemos disso, não dá mais para fingir que é só cultura mudando. Isso é pecado amadurecendo. E a igreja precisa parar de romantizar o que Deus condena. E se você acha tudo isso é só sobre redes sociais, espera só até ver o que está por trás disso. E que, na verdade, é mais profundo do que parece. O Deus do engajamento. Quem está no trono. Agora que já vimos o que está acontecendo e que isso não é novidade, a pergunta que fica é: o que está por trás disso tudo? A resposta pode parecer simples, mas é profunda. Uma geração sem referência. Vivemos uma era onde tudo é permitido, mas ninguém quer ser responsável. As crianças estão se perdendo, não só por causa da internet, mas porque faltam adultos saudáveis ao redor delas. Vivemos uma crise de identidade, uma crise de propósito, uma crise de limite. E sabe o que acontece quando os pais deixam de ser pais e passam a virar gestores de conteúdo? Quando a educação é terceirizada para o algoritmo? Quando a moral é ditada por trends? A desordem se instala. E mais, quando tiram Deus do centro, qualquer coisa pode ocupar o trono. Hoje, o que define o valor de alguém é a aparência, o número de seguidores, quanto ela viralizou, o corpo vira marca, a infância vira moeda e o engajamento vira Deus. C.S. Lewis disse algo poderoso: somos criaturas que brincam com bebida e sexo. Quando nos é oferecido a alegria infinita, somos como uma criança ignorante que prefere brincar na lama porque não entende o que é passar férias à beira-mar. E é exatamente isso. Estamos ensinando nossas crianças a se conformarem com a lama, quando elas foram criadas para caminhar na luz. E o mais preocupante, muitos adultos acham isso normal. Outros silenciam e a igreja muitas vezes se omite. Quando eu falo igreja, eu não estou falando de instituição. Eu estou falando igreja, corpo de Cristo. Cada um de nós que cremos em Cristo somos uma parte da igreja. Então eu não estou falando de uma denominação específica. Voltando então, mas nós fomos chamados para ser sal e não espectadores. Fomos chamados para ser luz e não plateia. Enquanto o mundo exalta a exposição, a Bíblia nos chama ao recato. Enquanto a cultura incentiva a fama, o evangelho nos chama à integridade. Enquanto os algoritmos gritam, mostre mais, Deus nos diz: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração. Provérbios 4:23. Porque do coração procede a vida. Essa crise não começou nas redes sociais. Ela começou quando trocamos o temor por entretenimento. Quando os valores da palavra foram trocados por tendências. Mas há um caminho. E esse caminho começa dentro de casa. Agora que entendemos o que está por trás dessa crise, vem a pergunta mais importante: o que a gente pode fazer diante disso tudo? Sal, luz e posicionamento, a resposta cristã. Diante disso tudo, a pergunta que ecoa é: e agora? O que a gente faz com tudo isso? Porque não basta só se indignar, não basta só compartilhar o vídeo e comentar: nossa, que absurdo. É preciso se posicionar. Se você é pai ou mãe, entenda, a responsabilidade da formação dos seus filhos é sua, não é das redes sociais, não é da escola, nem mesmo da igreja. Se você delega e desaparece, a responsabilidade é sua. A Bíblia diz em Provérbios 22:6: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará deles. Mas, se quem está instruindo é o celular, então quem está discipulando seu filho? Pais cristãos não podem mais viver no modo passivo. Tem que supervisionar, tem que dizer não, tem que criar limites, porque cada curtida em um vídeo que não devia estar no ar é um degrau a mais na escada da deformação. Se você é jovem, entenda, você não é
é o que os algoritmos dizem. Você não precisa seguir a maré para ser aceito. Você foi feito à imagem de Deus. E a sua identidade não está no que você mostra, mas no que você é diante do Pai. Você não foi feito para ser like, você foi chamado para ser luz. E se você é cristão, essa luta também é sua. A Bíblia diz em Efésios 5:1: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Esse vídeo que você está assistindo é um ato de luz, mas ele precisa se transformar em prática. Chega de neutralidade, chega de covardia, chega de ceder ao conforto. Se a infância está sendo destruída diante dos nossos olhos, então nós precisamos nos levantar por fé, por convicção, por amor. Como disse Dietrich Bonhoeffer, o silêncio diante do mal é em si mesmo o mal. Não falar é falar, não agir é agir. Não dá mais para fingir que não estamos vendo. Não dá mais para esperar que alguém faça algo. Nós somos esse alguém. Você é esse alguém. A luz ainda brilha. Recomeçar é possível. Talvez, depois de tudo isso, você esteja se sentindo sobrecarregado, com raiva, com vergonha, com medo, mas deixa eu te dizer uma coisa que você precisa ouvir. Ainda há esperança, porque mesmo em meio à escuridão, a luz de Cristo ainda brilha. E ela brilha mais forte justamente quando tudo parece perdido. A Bíblia diz em João 1:5: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. O que estamos enfrentando não é só uma crise cultural, é uma batalha espiritual. E você não está sozinho. Deus está levantando uma geração que não vai se calar. Pais que vão proteger, jovens que vão resistir, cristãos que vão denunciar e também curar. Você foi chamado para isso, para se posicionar, para brilhar, para fazer diferença onde todo mundo se conforma, não como juiz, mas como luz. E se você errou até aqui, Deus te dá hoje a chance de recomeçar. Se você foi omisso, você pode mudar de postura. Você foi cúmplice, você pode se arrepender. Se você foi ferido por tudo isso, saiba que Jesus ainda cura corações quebrados. A infância não pode ser negociada. A alma de uma geração está em jogo e Deus conta conosco para cuidar do que Ele mesmo chamou de herança. Os filhos são herança do Senhor. Salmo 127:3. Então, se esse vídeo tocou você, não pare aqui. Ore, compartilhe, converse, corrija e, acima de tudo, seja luz. Porque não basta ver a escuridão, é preciso confrontá-la com a verdade. Esse é o Fala Senhor, um canal onde a fé pensa e onde a verdade sempre será maior do que o silêncio. Que o Senhor te desperte e te fortaleça e te use para restaurar o que o mundo tentou corromper. Até o próximo vídeo.